Oi, eu sou a professora Cristiane do GAD Fisiologia. Neste vídeo vamos falar sobre o sentido da visão, com foco na relação entre as diferentes camadas celulares que compõem a retina. Como você deve se lembrar, fotorreceptores são despolarizados pela ausência de luz e hiperpolarizados pela presença de luz. Você também sabe que essas células, assim como os demais neurônios, liberam neurotransmissores quando são despolarizadas. E como não temos potenciais de ação aqui, temos uma conversão praticamente direta entre nível de despolarização e quantidade de neurotransmissor liberada. Na verdade, cada fotorreceptor se conecta com vários tipos diferentes de células bipolares, formando canais paralelos de condução de informação. Para fins desse vídeo, vamos mostrar apenas dois tipos de células bipolares. Essas células são chamadas de célula bipolar do tipo ON e célula bipolar do tipo OFF. Vamos entender isso aqui. Do lado esquerdo, eu representei os fototransdutores. No centro, as células bipolares OFF e do lado direito, as células bipolares ON. Então, as células OFF são esses neurônios escuros e as ON são esses neurônios claros. Eu coloquei todas essas células em ambientes claros ou escuros, certo? O fototransdutor responde continuamente aos níveis de claro e escuro. Quanto mais escuro, mais despolarização e mais neurotransmissor liberado, e vice-versa. A denominação ON nos indica que células bipolares do tipo ON são ativadas no claro, e a denominação OFF, que as células bipolares do tipo OFF são ativadas no escuro. Como nós sabemos que o fotorreceptor libera neurotransmissor no escuro, isso quer dizer que o neurotransmissor ativa células bipolares do tipo OFF e inibe células bipolares do tipo ON. Na ausência de neurotransmissor, então, as células OFF ficam silentes e as ON se ativam espontaneamente. O mecanismo pelo qual o glutamato inibe células bipolares do tipo ON é pelo acionamento de um receptor que trabalha via segundos mensageiros. Com isso, ele fecha canais de sódio que ficariam abertos na ausência do glutamato. E o mecanismo pelo qual o glutamato ativa células bipolares do tipo OFF é pelo acionamento de receptores de glutamato que são canais de membrana abertos pela ligação com o glutamato. Vamos dar um passo adiante nessa história. Dá uma olhada nessa imagem. Você percebe que aqui sobre esse cone estão representados dois cilindros, um que está exatamente sobre o cone e o outro que circunda esse cilindro central. Isso representa um campo receptivo na retina, dividido em centro e periferia. Essa imagem aqui do lado representa a fóvea se a gente estivesse olhando ela de cima. Lembra que na fóvea temos somente cones, então cada ponto aqui representaria um cone. Se incidimos um ponto de luz sobre a retina, podemos chamar esse ponto de luz de centro e o entorno dele de periferia. Ou seja, estamos vendo a mesma coisa representada pelos cilindros nessa outra imagem. Nessa foto nós conseguimos ver os cones e os bastonetes. Agora nós vamos nos aproximar dessa borda aqui. Então, nós estamos bem na região limítrofe entre incidência de luz e ausência de luz. Nós marcamos 4 cones. Cada um deles libera glutamato para duas células bipolares que vão funcionar daquele jeito que já discutimos. As células ON vão despolarizar nas áreas onde há luz e hiperpolarizar nas áreas onde a luz não está presente. E as células OFF vão despolarizar nas áreas onde não há luz e hiperpolarizar nas áreas onde a luz está presente. Isso foi o que eu representei aqui. Células ON despolarizando na luz e OFF hiperpolarizando, e células ON hiperpolarizando na sombra e células OFF despolarizando. Mas repare bem, aqui eu estou representando despolarizações e hiperpolarizações de células bipolares. E aqui nós estamos olhando cones. Então, como consequência, apesar dos cones liberarem neurotransmissor na ausência de luz e não liberarem neurotransmissor na presença de luz, o que nós temos é que as células ON liberarão neurotransmissores na presença de luz e as células OFF liberarão neurotransmissores na ausência de luz. Quem recebe esses neurotransmissores das células bipolares tipo ON e OFF são as células ganglionares. Isso está representado aqui. Então, nós temos o fototransdutor, que na presença de luz é inibido, e na ausência de luz é ativado. Aqui nós temos as células bipolares tipo ON e tipo OFF. A célula bipolar tipo ON despolarizando na presença de luz e a tipo OFF hiperpolarizando, e na ausência de luz a célula bipolar do tipo ON hiperpolarizando e do tipo OFF despolarizando.
No caso, nós temos células ganglionares que também são chamadas de on e off. As células ganglionares mantêm o comportamento determinado pelas células bipolares. Então, células ganglionares do tipo on vão ativar na presença de luz e inativar na ausência de luz. E células ganglionares do tipo off vão inativar na presença de luz e ativar na ausência de luz. Lembrando que nós temos aqui essa representação diferenciada porque as células ganglionares disparam potenciais de ação, enquanto os fotorreceptores e as células bipolares não. Na FOV, a relação é mais ou menos essa mesma. Um fototransdutor para duas células bipolares e cada célula bipolar para uma célula ganglionar. Quando saímos da FOV, essas relações podem ser modificadas. Então, repara aqui o seguinte. As células bipolares e ganglionares do tipo OFF, elas se comportam como bastonete ou como cone, né? O cone despolariza na ausência de luz e elas também. As células bipolares do tipo ON, no entanto, elas se comportam de maneira inversa, então elas são conhecidas como inversores de sinais. Tem mais uma coisa que nós temos que discutir, que é, na verdade, esse comportamento, ele não é linear, ele muda conforme a gente está próximo ou afastado da borda de incidência de luz. Nós vamos agora representar as respostas das células ganglionares à incidência de luz. Vamos olhar primeiro a resposta desse fotorreceptor destacado em azul. Ele está na luz e bem na borda. Como você acha que uma célula ganglionar do tipo ON responderia? Eu espero que você tenha respondido que ela responderia disparando, pois estamos falando de luz e célula ON. E se fosse uma célula tipo OFF, ela silenciaria, obviamente. Agora, se nós passarmos para esse fotorreceptor em vermelho, que está no escuro e bem na borda, como as células ganglionares vão responder? As tipo ON ficariam silentes e as tipo OFF são ativadas. Tudo bem, eu representei isso aqui, ok? Então, nós temos a célula ganglionar do tipo ON ativada sob a luz e inibida no escuro, e a célula ganglionar do tipo OFF inibida na luz e ativada no escuro. Só que é importante a gente ter essa noção de que a periferia dessas células ela é diferente da periferia dessas células. Veja que essa célula verde e essa célula amarela, elas estão tanto com o centro quanto com a periferia sob a mesma luminosidade. Aqui tudo no claro e aqui tudo no escuro. Mas essas células azul e vermelha tem um contraste entre o centro e a periferia. Então, existe um trecho da periferia aqui que está no escuro enquanto o centro está iluminado. E o contrário aqui, existe um trecho da periferia que está no claro enquanto o centro está no escuro. Então, o fotorreceptor está numa região limítrofe, a contraste entre centro e periferia. Bom, e daí? Daí que essa diferença entre centro e periferia acaba realçando ou tornando mais potente o efeito das células bipolares sobre as ganglionares. Como resultado, a gente vai ver algo assim. Células ganglionares ON no claro disparam e silenciam no escuro, mas na borda elas disparam mais e no escuro elas interrompem os disparos completamente, como eu representei aqui. Então essa mesma célula, se estivesse num local onde não há contraste entre centro e periferia, ela ainda dispararia mais, só que não tão intensamente como ela dispara quando há contraste. No escuro, se não há contraste entre centro e periferia, ela ainda dispararia menos, mas não tão intensamente quanto ela faria se estivesse numa região de contraste entre centro e periferia. O raciocínio inverso, idêntico, vale para as células do tipo OFF. Bom, mas como nós estamos estudando fisiologia, nós temos sempre que perguntar quem, onde, quando, como, por quê. Então, por que na região onde nós temos uma borda de incidência de luz, numa região onde há contraste entre centro e periferia, acontece esse realce de informação? Isso ainda é alvo de investigação. Na camada nuclear, onde estão as células bipolares, também temos as células horizontais e as células amácrinas. Há pelo menos 2 tipos diferentes de células horizontais que ficam nessa região e 20 tipos de células amácrinas que ficam nessa região. Sobre as suas funções, sabemos que elas participam do ajuste de sensibilidade à luminosidade do ambiente, do realce de contraste entre informações do centro e da periferia de campos receptivos da retina, da detecção de movimentos de imagem sobre a retina, entre outras coisas.
elas ainda são alvo de muitas investigações científicas. O resultado dessas propriedades circuitais da retina é que nosso sistema nervoso central não recebe dados absolutos ou crus para a interpretação, mas a informação visual sofre um pré-processamento na retina, que passa para o sistema nervoso central dados como nível de luminosidade, luzes e sombras, linhas de contraste na imagem, movimentos, entre outras coisas. A interpretação disso, é claro, fica por conta do córtex visual. Veja, por exemplo, essa imagem. Você vê os quadrados marcados como A e B. Eu quero que você pense se eles são de cores iguais ou diferentes. Tá, é óbvio que A é mais escuro que B, certo? Sua retina está detectando contrastes e enviando ao seu sistema nervoso central, e seu córtex está processando essa informação e observando que há um tabuleiro com quadrados claros e escuros intercalados. E sobre o tabuleiro há um cilindro que está fazendo sombra sobre parte da área. E o quadrado A é escuro e o B é claro. A sombra do cilindro cai sobre o quadrado B, mas não sobre o quadrado A. Será que é verdade? Então vamos cobrir o cilindro. Parece que nada mudou. Ainda é óbvio que há uma área de sombra sobre B e que A é escuro e B é claro. Então eu vou fazer outra coisa. Eu vou cobrir essas áreas da imagem que formam as bordas da sombra. Pronto. Olha isso. A e B, na verdade, são de idênticos níveis de cinza. Só que a gente não enxerga isso dessa maneira, porque a nossa retina envia para o sistema nervoso uma imagem pré-processada, onde as informações relativas são realçadas. Aqui é mais claro, aqui é mais escuro. Essas duas áreas são diferentes dessa maneira. Então a informação absoluta não seria funcionalmente tão importante quanto a informação relativa. Pensa nas nossas funções do dia a dia. Já pensou se a presença de uma simples sombra nos fizesse perder a perspectiva de qual quadrado no tabuleiro é claro e qual é escuro? Funciona assim para outras coisas também. Você consegue identificar palavras escritas em preto sobre uma superfície branca em diferentes níveis de luminosidade. Então, funcionalmente para a visão, é muito mais útil percebermos o contexto relativo das informações do que valores absolutos. Ok, pessoal? Por agora é só. Esse é o GAD Fisiologia e nós nos vemos no próximo vídeo.